Salve, salve pessoas, bem-vindos ao canal Matemática. Hoje no Desafio Matemática a gente vai resolver uma questão da UFPR de probabilidade. Bora lá! Então pessoas, como eu disse, hoje a questão vai ser de probabilidade. Foi a questão mais difícil desse vestibular da UFPR do ano de 2021, tá bem? Porque a gente precisa restringir lá o nosso espaço amostral e também o nosso evento, probabilidade condicional, e também tem multiplicação de probabilidades, beleza? Do teorema de Bayes, tá bem? Então, por esse motivo que essa questão é a mais difícil, além da interpretação, a gente precisa se lembrar dos conceitos. Antes da gente ir para a nossa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem prestou ou vai prestar o vestibular da UFPR, porque isso dá uma força com que o canal divulgue esse vídeo para mais pessoas, certo? Se você quiser materiais gratuitos, aqui no link da descrição, no canal do Telegram, a gente tem esses materiais disponíveis lá para você, tudo bem? Dados esses recados aí, bora para a nossa leitura do enunciado. Ana Beatriz e Carlos pediram uma pizza de 8 fatias, metade do sabor mussarela e outra metade do sabor calabresa. Sabendo que Ana e Carlos preferem calabresa e Beatriz prefere mussarela. Após cada um dos três ter escolhido uma fatia de pizza, de acordo com a sua preferência, qual é a probabilidade de Ana, Beatriz e Carlos terem escolhido pedaços que estejam lado a lado na pizza? Então, as informações importantes que nós temos aqui do enunciado são as seguintes. A primeira é que a nossa pizza, a gente vai pensar numa pizza comum, nada demais, uma pizza lá, que é um círculo e ela é dividida em 8 pedaços. De tal forma que 4 são de mussarela e 4 são de calabresa, certo? Então vou colocar aqui, ó, o Mzinho para as pizzas que são lá de mussarela e o C para as pizzas que são de calabresa. Outra informação importante que nós temos aqui é que as preferências lá de Ana e Carlos é de calabresa e a preferência da Beatriz é de mussarela. E por fim, ele quer que nós calculemos lá a probabilidade de que eles pegarem um pedaço da sua preferência, ou seja, a Ana escolher uma pizza de calabresa, o Carlos escolher um pedaço de calabresa, a Beatriz escolher um pedaço de mussarela, de tal forma que quando eles escolherem esse pedaço, todos esses 3 pedaços estejam um ao lado do outro, tá? Então, o que tem que acontecer? Por exemplo, se a Beatriz escolher esse pedaço, a Ana tem que escolher esse pedaço aqui, e o Carlos, ele tem que escolher esse pedaço aqui, certo? É isso que a gente precisa analisar. Bom, para a gente analisar isso, antes de nós pensarmos no conceito, eu vou lembrar de um negocinho aqui. Quando a gente pensa na ideia do E, eu quero, ó, esse pedaço de mussarela, e esse pedaço de calabresa, e esse pedaço aqui de calabresa também, a gente vai pensar no princípio multiplicativo da probabilidade, que a gente chama que é o teorema de Bayes, que quando eu escolho um pedaço vai acabar interferindo no outro, tá? Porque esses eventos aqui não necessariamente são mutuamente exclusivos, tudo bem? Então eu vou escolher um pedaço de calabresa, a probabilidade de escolher ele vão multiplicar pelo outro pedaço de calabresa e depois multiplicar pela probabilidade de escolher lá o pedaço de mussarela. Demorou? É isso que a gente vai pensar quando a gente for analisar isso daqui, tudo bem? Como que a gente vai pensar nessa primeira parte aqui? Vamos pensar primeiro na Beatriz. A Beatriz, ela pode escolher qualquer um desses pedaços aqui? Não. Por que não pode? Porque eu tenho a Ana e o Carlos que vão escolher pedaços de calabresa. Vocês concordam comigo que se a Beatriz, ela escolher, por exemplo, essa fatia de mussarela, necessariamente para estar uma fatia do lado da outra, a Ana e o Carlos precisariam escolher um desses 2 pedaços de mussarela, que não são preferências dele. Então o que a gente precisa fazer? Obrigatoriamente, a Beatriz precisa escolher ou esse pedaço de mussarela ou esse pedaço aqui, porque esse cara vai dar o mesmo problema que eu expliquei em relação a esse pedaço. Se a Beatriz escolher esse, não pode escolher nenhum desses 2 pedaços que não sejam de mussarela, que não são preferências lá, nem da Ana e do Carlos. Vamos pensar agora no problema da Ana e do Carlos. Será que eles podem escolher qualquer um desses daqui? Aí a resposta é sim. Por quê? Pensa comigo. Aí a Ana escolhe esse pedaço. Beleza, a Beatriz vai escolher esse e o Carlos escolhe esse. Não tem problema nenhum.
Se a Ana escolhe esse pedaço aqui, ok. Aí o Carlos pode escolher esse ou pode escolher esse. Tanto faz, certo? Se ela escolhe esse pedaço, pode escolher esse ou esse. Se escolhe esse pedaço, pode escolher esse. E aí a Beatriz vai acabar escolhendo isso daqui. Então aqui na calabresa não tem problema nenhum. Eles podem escolher qualquer um dos dois pedaços. Dos 4 pedaços, me perdoem. Só que aí lembra que eu comentei do teorema de Bayes? Quando ele escolher um pedaço, isso vai acabar interferindo na escolha do segundo pedaço de calabresa, tudo bem? No primeiro pedaço não tem problema. A gente vai começar a pensar a partir do segundo, tá? Aqui, a ordem vai ser relevante, a gente não precisa pensar, porque o importante é, a restrição dele, é que um esteja do lado do outro. Então, vou pensar no seguinte, ó. Eu vou escolher calabresa, calabresa e depois mussarela, tá? Tanto faz a ordem aqui da Ana e do Carlos de escolha, ou se a Beatriz escolher primeiro, o resultado é o mesmo, porque, de novo, a restrição é que os pedaços estejam um do lado do outro, certo? Vamos pegar aqui então, ó. Vou escolher o primeiro pedaço de calabresa. Posso escolher esse? Posso. Posso escolher esse? Posso. Posso escolher esse? Também posso. Posso escolher esse? Também posso. Então, dos 4 pedaços disponíveis que eu escolher, eu posso escolher qualquer um deles. Nesse caso, é 100% de certeza que eu posso escolher qualquer um desses caras. Por quê? Ó, lembra que a definição é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis? Quantos são os casos possíveis? 4 pedaços de calabresas. Quantos são os casos favoráveis? Qualquer um desses 4, certo? Então aqui, ó, o primeiro pedaço vai ser 4 sobre 4 vezes, porque, ó, quero esse e esse. Agora vamos pensar no seguinte, presta muita atenção no que eu vou falar para você, tá? Vamos supor que eu escolho esse pedaço aqui, ó, de calabresa. Aí, a próxima pessoa que for escolher, seja a Ana ou seja o Carlos, ela vai ter que precisar escolher obrigatoriamente esse cara aqui. Sabe por quê? Porque se eu escolho esse e esse, depois quem que vai ficar do lado aqui, ó? Ou é pedaço de calabresa ou é pedaço de calabresa. E aí, a Beatriz, ela só gosta de mussarela, tem preferência, né, por mussarela. Então, se a pessoa escolher esse pedaço, obrigatoriamente, a outra pessoa vai ter que escolher esse cara aqui, ó. Então, a escolha, olha só, eu já escolhi esse. Como eu vou precisar escolher esse daqui, é um de quantos? Um de 3, não é isso? Perfeito, então, ó. Então, eu tenho lá a escolha de um pedaço dos 3 pedaços disponíveis. Só que se tanto a Ana quanto os Carlos escolheram esse pedaço aqui, a Beatriz não pode escolher esse cara aqui que está do lado. Por quê? Porque aí ele não vai estar do lado de um pedaço de escolha, não é isso? Ó, escolher esse pedacinho aqui. Maravilha, então, ó. Se eu escolher esse pedacinho aqui, obviamente, então, a Beatriz vai ter que escolher esse pedaço que está disponível aqui. Quantos pedaços são? Eu tenho um de 4 disponíveis. Então aqui vai ficar como? Vai ficar, ó, 1 sobre 4, certo? Quando nós fizermos esse cálculo aqui, ó, esse cara com esse cara vai simplificar. Aqui vai ficar 1 vezes 1, que dá 1, 3 vezes 4, que dá 12. Sendo assim, a probabilidade de escolher de tal forma que um esteja ao lado do outro é 1 sobre 12, o que corresponde aqui pra gente à alternativa de letra A. Eu sei que você tá com uma pulguinha na orelha, eu tenho certeza que você tá com isso, então o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso daqui e eu vou supor que, por exemplo, eu escolha esse pedaço aqui para ver se dá o mesmo resultado, combinado? Vamos lá então. Só fiz o cortezinho só para arrumar o desenho aqui, tá? A gente começou por esse cara aqui, não foi isso? Aí vamos supor que eu tivesse começado, eu vou só mostrar que independente da maneira que você escolher, o resultado sempre vai dar 1 sobre 12, tá? E de novo, não são resultados distintos, porque ali a ordem de escolha não interfere no nosso resultado final, combinado? Então vamos supor que aqui, ó, ou a Ana ou o Carlos, eles escolhem este pedaço de calabresa. Então eu estou escolhendo quanto? Ó? Eu poderia escolher qualquer um deles, não poderia? Então, de novo, vai ficar como? 4 sobre 4, ó, certo? Porque eu poderia escolher este, ou esse, ou esse, ou esse. Por isso que é 4 sobre 4. Só que a partir do momento que eu escolhi esse, tanto lá a Beatriz, ela só pode escolher esse. Como também ou o Carlos ou a Ana só pode escolher esse pedaço de calabresa. Então perceba o seguinte, ó. Na calabresa vai sobrar quanto? Eu tenho que escolher esse de quantos no total?
de 3, ó. Então vai ficar 1 sobre 3. E aqui a Beatriz, ela vai escolher 1 de quantos no total? De 4, ó. E aí quando eu fizer de novo a minha simplificação aqui, e isso vai dar 1 sobre 12. Eu sei ainda o que você está pensando, jovem criança. Tá, professor, mas você está escolhendo calabresa primeiro. E se eu escolher pedaço de mussarela primeiro? Dá o mesmo resultado? E eu falo que sim. Acompanha comigo aí, ó. Vamos supor que eu escolhesse para você, ó. Primeiro, a Beatriz vai lá e escolhe o pedaço de mussarela. Depois a Ana e o Carlos escolhem lá os pedaços, respectivamente, de calabresa, tá? Deixa eu só apagar aqui rapidinho, com a mão mesmo. Eu sei que dá agonia para algumas pessoas aí, me perdoem por isso. Mas vamos colocar aqui, ó, rapidinho. Vamos supor, então, que quem vai escolher primeiro seja a Beatriz. A Beatriz, ela precisa escolher, pelo raciocínio que eu expliquei lá no comecinho para vocês, ou este pedaço aqui, ou esse pedaço aqui. Esses dois ele não pode escolher. Então, quando ela vai pegar o pedaço de tal forma que satisfaça lá de um ficar do lado do outro, ela tem duas escolhas de quantas no total? De 4. Perfeito, então. Então, coloca aqui, ó. Duas escolhas de 4. Vamos supor que ela escolheu este pedaço que está aqui. Se ela escolheu esse pedaço que está aqui, para a restrição ser satisfeita, ou seja, para que tanto o pedaço da Ana quanto do Carlos esteja um ao lado do outro, eles vão precisar escolher entre esses dois caras aqui, ó, certo? Então, dos 4 pedaços que eu tenho 2 possíveis. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 sobre 4, que é o total. Aí, vamos supor que a Ana veio e escolheu esse pedaço aqui. Logo, o Carlos, ele precisa necessariamente escolher esse cara aqui. Porque se ele escolher esse, aí o pedaço de mussarela não está do lado, vocês concordam? Então tem que escolher um entre quantos no total? Entre 3, ó, porque esse aqui a gente já tirou, né? Então aqui fica 1 entre 3. Aí olha lá de novo, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, quando eu fizer a multiplicação, dá 1 sobre 12. Independente da ordem de escolha que você for fazer, sempre o resultado é a alternativa de letra A. Se você não conseguiu fazer esse exercício, tá tudo bem, porque é um exercício muito difícil devido a essa análise que a gente precisa fazer no começo. E se você fez por um caminho ou por outro, não importa. O resultado final que é o importante para você, que é o 1 sobre 12. Certo? Combinado? Se você gostou desse vídeo, dá uma força aí pro canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem que você conhece que prestou ou vai prestar o resultado não, né? O vestibular da UFPR aí, certo? Manda esse vídeo aí pros seus amiguinhos que prestaram para eles tirar as dúvidas que eles ficaram. Um grande abraço para você, se inscreve, deixa o like e lembre-se sempre que a força esteja com você.